Falamos do 44. O desenvolvimento que acabou culminando no 44 é muito parecido com a do 38. Ele começou com uma arma de pólvora preta, um revólver, carregado pela boca. Depois começou a ser convertido para usar estojo metálico. O revólver em questão é o Colt Army 1860. Começou a ser calçado também em outras armas, como, por exemplo, e mais famosamente, o Smith & Wesson American. Nessa configuração do Smith American, em 44, ele era um projétil que tinha o diâmetro externo exatamente igual ao diâmetro externo do próprio estojo. Ele era lubrificado por fora, igual o projeto do 22 Long Rifle. Foi uma concessão feita à conversão mais fácil das armas em pólvora negra. O governo imperial russo se interessaram em 1870, por aí, num revólver Smith & Wesson modelo 3 em 44, só que eles tinham algumas solicitações de mudança na arma e especificamente no cartucho que essa arma disparava. Eles alegavam que, do jeito que era a munição na época, ela sofreria muita contaminação na superfície do projétil e isso acabaria provocando um desgaste maior do cano. Para atender a um cliente que compraria algumas centenas de milhares de armas, a Smith & Wesson concordou em desenvolver um calibre novo que saiu como 44 Smith & Wesson Russian. Usava um projétil com lubrificação interna, tal qual a gente vê predominantemente hoje. O 44 Russian é a base de todos os calibres 44 de revólver, que são o 44 Special, depois o 44 Magnum. O 44 American usava um projétil 434 de diâmetro, lubrificado externamente, de 205 grains, andando a coisa de 680 pés por segundo. Bom para a época, mas nenhum desempenho estelar. O 44 Russian já usava um projétil 429 de diâmetro, lubrificado internamente, diâmetro esse que é o mesmo do 44 Magnum de hoje, com um projétil de 246 grains, andando a 750 pés por segundo. Em 1907, foi desenvolvido, já para um outro modelo de revólver da Smith Wesson, esse de ação dupla e tal, o calibre 44 Smith Wesson Special, que era o projétil de 246 grains, diâmetro 429, andando a 750 pés por segundo. Então é a carga consagrada do 44 Special, que apresentava uma precisão inesperada para uma arma desse tipo, mas que conquistou muitos usuários fiéis ao longo dos anos. Por volta da década de 40, logo depois da guerra, começaram um grupo de atiradores que se conheciam, mas não moravam perto, portanto se correspondiam. Eles eram os experimentadores, tinham anseio por alguma coisa mais forte. Começaram a concentrar os experimentos deles nos 44 Special, tanto que eles se auto-intitulavam The 44 Associates, os associados do 44. O mais famoso deles era o Elmer Keith, e ele começou a experimentar com alguns revólveres Colt, calibre 44 Special, e foi botando pólvora no negócio. O desenvolvimento passou por 5 armas, todos eles revólveres Colt Single Action, e atingiu o ápice no que ele chamava de Keith No. 5, revólver Colt, modelo padrão do Peacemaker, com um backstrap de Colt Beasley, soldado no lugar, com miras tipo Express, igual fuzil de caça africano, e nesse revólver ele desenvolveu o que acabou na década de 50, se tornando o 44 Magnum. Você vê como a traseira da empunhadura tem um formato diferente, que ela gira menos na mão na hora do tiro. Esse revólver aguentou o que poucas armas aguentaram nessa época. Ele partiu de um calibre que mandava um projétil de 246 grains a 750 pés por segundo, e ele desenvolveu isso a um tal ponto que ele tinha um revólver que disparava um projétil de 240 grains a mais de 1.200 pés por segundo. Ele já escrevia para a imprensa especializada de arma de fogo nessa época, e ele tinha bastante contato com o pessoal da indústria. Ele convenceu 2 empresas a participarem do projeto com ele. A Smith & Wesson fazendo o revólver e a Remington desenvolvendo a munição. A Smith & Wesson já tinha o revólver de ação dupla, chassi grande, um triple lock, em 44 Special, e essa foi a plataforma que eles escolheram para lançar e desenvolver o 44 Magnum. Tal como no caso do 357, o desempenho dessa munição nova era tão mais superior do que o do 44 Special que eles acharam por bem aumentar o estojo 1/10 de polegada para evitar justamente que a munição nova acabasse numa arma mais antiga e provocasse
ocasionasse um acidente potencialmente grave. Em 1955, a Smith & Wesson já estava trabalhando no revólver que seria o modelo 29, já estavam colocando em linha essa arma. A Remington já tinha preparado a munição, que era 240 grains, jaquetada soft point, andando num revólver de 8 polegadas a 1.300 e lá vai fumaça pés por segundo. Absurdamente forte para a época. Um outro fabricante de armas, chamado Bill Ruger, que já era famoso por causa do revólver single action dele, o Black Hawk, um dia conversando com um representante da Remington, vê na mesa do cara um punhado dessa munição diferente que estava sendo feita ali. Ele pergunta, mas o que é isso aí? Aí o cara mostra para ele e tal, não sei o que, explica mais ou menos o que era, e diz a história que o Ruger ganhou um saquinho de papel com um punhado desses cartuchos dentro. Num prazo de poucos meses, ele consegue botar esse calibre no Black Hawk e lançou no mercado antes do próprio revólver da Smith & Wesson. Curiosamente, era um calibre que não vendia. De 55 até o começo dos anos 70, esse revólver basicamente ou era comprado sob encomenda ou ele ficava na prateleira da loja pegando poeira até algum maluco chegar e comprar, porque ele era, muito caro, e dois, ele era muito forte. Tanto que relatos de gente que era do setor na época diziam que a coisa mais comum com o modelo 29, também com o Black Hawk, era o cidadão ir lá, comprava a arma, uma caixa de munição, dava 2 semanas, o cara voltava com a arma, 45 cartuchos na caixa de munição e vendia de volta para a loja. E essa venda vagarosa do modelo 29 continuou nesse passo até o começo da década de 70, quando foi lançado um filme chamado Dirty Harry. Foi o que efetivamente colocou o 44 Magnum no mercado. Depois desse filme ser lançado, não tinha 44 Magnum para tirar o pai da forca mais. Você tentava comprar isso, não tinha, não encontrava, não aceitava encomenda porque não sabia quando eu ia conseguir atender. E a Smith & Wesson não conseguia produzir 44 Magnum o suficiente para vender. Falar de 44 Magnum, a gente tem que falar de duas pessoas. Tem que falar desse rapaz aqui, que hoje é um senhorzinho já, mas é um senhorzinho grande, né? Um senhorzinho de quase 2 metros de altura. Sem falar dele, não dá para falar de 44 Magnum. E também tem a outra figura, que é um herói de carne e osso. Foi um grande influenciador de todos os autores de revistas de arma, que é esse rapaz aqui, ó. Ele morreu em 1984, aos 85 anos de idade. As influências dele hoje, principalmente no que se refere a revólver de grande calibre, estão aí até hoje, né? E ele é autor de uma das coisas que eu mais gosto, que são os projéteis, conhecidos como os projéteis Keith. Júnior Micheletti já tá mandando aqui, adoro meu RT-444. Beto Barbera tá perguntando, e o Anaconda? Aí o Marcos Barrichello também está falando aquilo que eu concordo plenamente. Lindo é o 629 Classic Hunter. Míssil Peludo tá pedindo Red Hawk. Aí Fernando está perguntando, pensando no mercado nacional, bovina, qual a melhor opção? Qual a diferença entre o Edin Bull e o Edin Hunter?